Cumpre o teu ministério e as duas lições que vamos aprender no dia de hoje. Para dar início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica, que está localizada no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 5, que diz o seguinte: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quando Paulo encorajou Timóteo a realizar o trabalho de um evangelista, ele instruiu a cumprir o seu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 5. Isso significa realizar completamente todos os requisitos do serviço designado, sem deixar nada para fazer ou por fazer. Similarmente, Arquipo recebeu uma admoestação semelhante, que diz em Colossenses 4, versículo 17, assim: Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que cumpras. Quando o apóstolo Paulo se refere aí a este outro homem de Deus, chamado Arquipo, ele está falando do ministério. E você também pode ouvir falar dele em Filemão, capítulo 1, versículo de 1 ao 2. É sobre cumprir o ministério chamado por Deus, que o apóstolo Paulo também falou para Timóteo. E também para este homem aí chamado Arquipo. Segundo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo essa mensagem, é porque o apóstolo Paulo sabia que Timóteo tinha uma chamada ministerial. E essa relação entre apóstolo Paulo e Timóteo foi uma relação muito importante para o ministério. Ainda que Timóteo era bem novo, mas ele tinha um chamado espiritual que o apóstolo Paulo reconheceu logo de início aí do seu ministério. O grego usado aqui sugere que ele continuasse a preencher esse ministério ao longo da vida. Essa incumbência não era apenas para Timóteo e Arquipo, mas para todos nós cristãos que somos chamados para essa grande e maravilhosa obra de Deus. Alguém pode questionar assim, mas eu não tenho ministério. Sim, você tem, e é por isso que você precisa se posicionar e cumprir o seu ministério que Deus te chamou. Mas para isso você precisa descobrir qual é o teu ministério. E este é o primeiro exemplo e a primeira lição sobre essa mensagem, cumpra o teu ministério, que você vai se edificar hoje. Primeira lição: precisamos descobrir o nosso ministério. E como é que nós vamos descobrir? Iniciando aí com os dons dados por Deus através do seu Espírito. Deus distribuiu dons a cada um de nós. Ele nos concedeu uma medida de fé. Romanos 12, 3. Esses dons vieram segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, versículo 6, parte A. Nós, nem todos, possuímos os mesmos dons. Cada um desempenha aí uma função única no corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4. Faça essas leituras. Dons diversos incluem profecia, ministério, ensino, exortação, doação, liderança, demonstração de misericórdia, revelando multiforme graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, faça essa leitura. A importância de cada um ter o dom e o ministério. Todos nós sabemos que precisamos dos dons espirituais. Eles são essenciais para a plenitude do corpo de Cristo. Ninguém pode dizer que não são importantes na obra de Deus. Leia 1 Coríntios 12, versículo 14 ao 20. Ninguém pode dizer que os outros não são necessários. 1 Coríntios 12, versículo 21 ao 25. O crescimento do corpo de Cristo aí, ele vem através da cooperação, a eficácia do corpo de Cristo estar junto é eficaz aí
para as partes do corpo de Cristo. Leia Efésios 4, versículo 15 ao 16. Sem isso, o corpo sofre no serviço e no crescimento. Ou seja, o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Encontrando o seu ministério, primeiro, você tem que ter discernimento. Considere suas habilidades naturais, são aquelas que já vêm com você, e seja habilidoso com as mãos, né, e a palavra ou no coração. Suas habilidades naturais podem orientar onde Deus deseja que você sirva. Considere suas oportunidades. Sua convenção, ela vem com as suas naturalidades, dons que Deus já te deu. Habilidades e oportunidades de vida podem sugerir áreas de serviço. 1 Coríntios 7, versículos 18 ao 24. Segundo, preparação. Desenvolva as suas habilidades. Procure se destacar nelas. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Aproveite as oportunidades que o Senhor lhe proporciona. Mateus 25, versículo 14 ao 18. E a pergunta para você é: o que você sabe fazer? O que você já gostava antes de aceitar Jesus? O que você já fazia antes? Então exerça, procure buscar mais habilidades, procure se aperfeiçoar. Terceiro, oração. Busque sabedoria através da oração também. Tiago 1, versículo 5, Provérbios 2, do versículo 1 ao 9. Peça a Deus que abra as portas para você, para que você possa servir com excelência. 1 Coríntios 3, versículo 5, 1 Crônicas 4, 10. Dedicação. Entregue os seus caminhos ao Senhor, apresente os seus planos de serviço a Ele. Provérbios 16, 3, Isaías 6, 8. Coloque-se à disposição dos irmãos, ministrando os seus dons a eles. 1 de Pedro 4, versículo 10, Hebreus 6, versículo de número 10. Quando você aceita Jesus, você vai buscando a Deus em oração, você vai buscar o Espírito Santo, vai buscar ser revestido do poder e o Senhor vai te capacitar. Peça a Deus que Ele vai te capacitar e com os seus dons naturais que você já nasceu com eles, e aí vai complementar e você vai poder fazer a obra do Senhor e cumprir o teu ministério. Segunda lição, precisamos cumprir o nosso ministério, abençoando uns aos outros. É o desejo de Deus que ministremos nossos dons aos outros. 1 de Pedro 4,10. E Jesus, ele exemplificou o serviço a vir para servir. Marcos 10, 45. Estamos sendo fiéis em usar os dons que Deus nos deu para abençoar os nossos irmãos, a igreja do Senhor? Ou temos sido negligentes e permitido que as distrações do mundo nos impeça de ser uma bênção? Lucas 8, versículo 14. Ou seja, se Deus te usa na palavra, vai buscar mais. Se Deus te usa na revelação, vai buscar mais do Senhor. Se Deus te usa no louvor, vai buscar mais do Senhor. Sirva a casa do Senhor, sirva a igreja do Senhor. Esse negócio de ficar nos podando, de não falar o que Deus manda nós falarmos, isso aí é um grande problema para você mesmo. Você que foi chamado por Deus. Se você tem um dom, então exerça esse dom na casa do Senhor sem medo nenhum. Se foi Deus que falou, se foi o Senhor que usou você e se cumprir, então não tenha medo de nada. Faça o que Deus te mandou e acabou. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Glorificando a Deus através de Jesus Cristo, através dos dons dados por Jesus aos membros da sua igreja, Deus é glorificado. 1 de Pedro 4, versículo 11. Assim como Paulo orou pelos filipenses para que eles produzissem frutos de justiça, que glorificassem a Deus. Filipenses 1, versículo 9 ao 11. E você está preparado para o julgamento do Senhor? Um dia ele vai chegar quando seremos responsabilizados diante do Senhor. Mateus 25, versículo 14 ao 19. Então não jogue para as outras pessoas a responsabilidade que é sua. Não dá o seu poder para os outros. Assuma a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos, na tua vida. Cumpra o teu ministério, que Deus vai contigo. Mas pare de ficar correndo
do chamado do Senhor. Vou falar uma palavra bem objetiva aqui para você, para de ser covarde. Um dia chegará quando seremos responsabilizados diante do Senhor. Mateus 25, 14 ao 19. Como o Senhor vai avaliar os seus servos? O Senhor também vai nos avaliar. Mateus 25, 20 a 30. Preste atenção, você será avaliado pelo Senhor. Então, faça a obra de Deus segundo o que a palavra do Senhor manda você fazer. Estamos nos preparando para esse dia usando os talentos que nos foram dados? Ou estamos enterrando os nossos talentos com medo ou negligência? Assim como a parábola dos talentos. Não enterre o talento que Deus te deu. Mateus 25, 25. E a conclusão dessa mensagem é de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. É crucial que levemos a sério as exortações dadas a Timóteo e a Arquipo. Cumpra o seu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 5. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que cumpras. Colossenses 4, 17. Ao seguir as instruções, recordamos também as exortações dirigidas aos cristãos hebreus. Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Persevere com diligência até o fim, para que você não se torne negligente, mas imite aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo de 11 ao 12. Cumprindo fielmente o nosso ministério, não apenas obedecemos ao chamado de Deus, mas também seguimos o exemplo daqueles que pela fé alcançaram as promessas divinas. E a pergunta final para você é: o que você sabe fazer? Qual o dom que você se identifica, que você já veio com este dom espiritual? Ou esse dom natural? Então procure se aperfeiçoar para fazer a obra do Senhor, sem medo. Faça o que Deus mandou você fazer, independentemente do que as pessoas vão falar. Assuma a sua responsabilidade espiritual e chamado que você tem aqui na terra enquanto você estiver aqui. Se levante, ouça a voz do Senhor e cumpra o seu ministério. Deus abençoe todos vocês.